Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Na semana passada, nós estudamos o capítulo 4 de Hebreus, onde o pastor Igor, ele trouxe aqui um ensino sobre o descanso de Deus, sobre o verdadeiro descanso. O nosso sábado não se tratava de um dia físico, mas sim de uma pessoa, chamada Jesus Cristo. E hoje eu quero continuar a palavra, a série, a supremacia de Cristo, trazendo como tema: obediência prova o verdadeiro amor. Faltou uma vírgula ali do ladinho. Quantas vezes no nosso contexto, na nossa vida diária, cotidiana, aqueles que têm filhos, o que agrada o coração de um pai, se não é a obediência de seus filhos? Coisa que agrada o coração de um pai é quando muitas vezes o pai recomenda algo para um filho e o filho vai lá e acata, honra aquilo que o pai falou. Então, é um pouco disso que nós vamos falar nessa noite. Abre comigo, Hebreus capítulo 5, nós vamos ler todo ele, mas eu vou explicando versículo após versículo. Hebreus capítulo 5, versos 1, diz assim: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para apresentá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Aqui começa o autor de Hebreus a trazer todo o contexto pelo qual aquele povo que estava ouvindo estava familiarizado. Ou seja, hoje a gente falar de sacrifício na nossa cultura, no nosso tempo, é um pouco estranho. Mas naquele tempo eles eram acostumados a ter um sacerdote. Era um homem escolhido por Deus, que adentrava em um lugar, que era o chamado de lugar santíssimo, ou santo dos santos, e ele, uma vez por ano, ele oferecia sacrifícios, primeiramente pela sua vida, e depois pela vida do povo, pelos pecados. Então esse sumo sacerdote, ele era escolhido dentre os homens, ou seja, esse mediador, ele precisava ter condição humana, ou seja, ser de carne, ser homem. E aí ele assim podia se apresentar ou representar o povo perante Deus. Então o sacerdote, ele é por definição um ofertante que estava qualificado para isso. Então ele atuava em favor do povo para lidar com o pecado e manter a comunhão do povo com Deus, o que nós chamávamos de expiação. Ou seja, aquilo era uma sombra, aqueles animais que eram mortos, eles eram uma sombra do sacrifício perfeito que viria, que é Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, do mundo. Aí segue no versículo 2. Também do mudo ele já cura, O mudo ele também já curou. Amém. Versículo 2, irmãos. Diz assim: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. De quem está falando aqui? Aqui primeiramente está falando sacerdote terreno, Ou seja, esse sumo sacerdote era mais do que um cortador de carnes. Ele era mais do que um cortador de carnes oferecendo sacrifícios de animais. Ele também tinha que ser capaz de se compadecer. De quem? Daqueles que não tinham conhecimento e que muitas vezes se desviavam, andavam por caminhos maus. Então, eles ministravam um sacrifício de expiação. De que forma? Com um coração amoroso. Então olha como era muito sério
essa responsabilidade. Então ele precisava, além de ofertar por si mesmo, pelos seus pecados, ele ofertava pelo povo. Então ele precisava ser aquele que tinha um coração amoroso. Então, neste ideal, o sumo sacerdote, ele tinha essa compaixão, porque entendia que ele próprio estava sujeito à fraqueza. Aí ele continua no versículo 3. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ó, o que eu falei aqui. Então, no dia da expiação, esse sumo sacerdote, ele tinha que primeiro se santificar. Então, para isso, ele sacrificava ali um animal para si mesmo, e depois ele sacrificava, ele tinha um animal que ele levava para lembrar a nação, para tirar, para expiar os pecados daquela nação. Então, todo o povo, ele ofertava, era oferecido um sacrifício de expiação por todos aqueles que criam em Deus. Aí ele continua no versículo 4. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamada por Deus, como de fato o foi Arão. O sumo sacerdote, ele era tirado da comunidade do povo de Deus. Ou seja, ele era escolhido não pelo povo de Deus, mas sim por Deus dentre o povo. Então ele era designado por Deus para representar o seu povo. Então o princípio ali que diz é que ninguém toma essa honra para si mesmo. Então o cargo do sumo sacerdote, ele não poderia ser ocupado por um desejo pessoal, por uma vontade própria, ou até por fazer uma campanha para ter esse cargo. Ele era dado por direito de nascimento e por escolha também de Deus. Então era uma honra que nenhum homem poderia tomar para si mesmo. Então por isso que o versículo está falando isso. Ninguém toma essa honra para si mesmo. Ou seja, ninguém se autodenomina sumo sacerdote. Ele precisa realmente ser escolhido por Deus. Claro que ele está andando e se referindo que ele vai chegar em Cristo. Versículos 5 e 6 ele diz: agora, da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, ele não fez de si mesmo o sumo sacerdote. Da mesma forma que Jesus também, ele foi declarado como filho. Ou seja, o Salmos 2, versículo 7, ele fala. E ele também foi declarado como sacerdote para sempre, o que ele está cumprindo, o que dizia em Salmos, capítulo 110, versos 4. Ou seja, segundo a ordem de Melquisedeque. Então aqui é fácil ver que o sacerdócio de Jesus, ele foi difícil para os antigos cristãos. Esses antigos cristãos judeus, era difícil para eles entenderem. Por quê? Jesus, ele não vinha da linhagem de Arão. Jesus não reivindicou, nem praticou o ministério especial no templo. Ou seja, ele era de uma outra linhagem. Então, nos dias de Jesus, o sacerdócio se tornara uma instituição corrupta. Aquele tempo, os sacerdotes, eles estavam corrompidos. Então o cargo, ele era ganho por meio de intriga, de coisas, de disputas políticas entre líderes que eram corruptos, até mesmo com aqueles que eram afiliados, tinham parentesco, eram escolhidos. Então Jesus não vinha dessa linhagem de Arão, mas ele vinha da linhagem de Melquisedeque. Então, a palavra diz: hoje eu te gerei.
O que significa isso? Essa expressão que é usada aqui diz que se refere à ressurreição de Jesus dos mortos. Naquele tempo ele assumiu plenamente seu papel como nosso grande sumo sacerdote, que foi uma vez só aperfeiçoado. Porque o sacerdote, ano após ano, aqueles sacerdotes antigos, aqueles humanos, aqueles homens que eram da descendência de Arão, eles entravam ano após ano. Ou seja, eles precisavam ser aperfeiçoados todos os anos, expiar pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Mas Jesus entrou uma vez, e o seu sacrifício valeu eternamente. O seu sacrifício, ele não tem prazo de validade. Ele serviu para aqueles que morreram, para aqueles que morrem hoje, para aqueles que morrerão e crerem em Jesus serão salvos. O sacrifício da cruz, ele é eterno. Ainda no versículo 5, olha o que ele diz: mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Isso se refere à ressurreição de Jesus dos mortos. A ressurreição demonstrou que ele era um sacerdote diferente, que suportou a ira, que passou pela cruz, que suportou os pecados da humanidade, ao qual ele não merecia. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou. A palavra de Deus diz que ele se fez pecado. O que é se fazer pecado? Sobre ele estavam os meus, os teus pecados. O pecado da humanidade estava sobre ele, e ele de uma vez só, através da sua morte, ele sepultou a dívida do pecado naquele madeiro, naquela cruz. Aí no versículo 6, ele diz assim: e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, irmãos, é feito um contraste importante: o sacerdócio de Jesus com o de Melquisedeque, ou seja, um sacerdócio que não tem fim. Porém, nenhum sumo sacerdote que descendeu de Arão jamais teve um sacerdócio para sempre. Eu não vou falar hoje, eu não vou me deter sobre a vida de Melquisedeque, porque no 7 nós vamos gastar isso. Nós vamos ser exaustivos falando de Melquisedeque. Só que Hebreus 7, ele desenvolverá de forma mais completa o tema de Jesus como um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O que é segundo a ordem? Ou seja, é uma ordem infinita e inacabável. É um sacerdócio eterno, perpétuo. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele também era conhecido como rei de Salém, que significa rei de paz. Então esse é a forma do nosso sacerdote Cristo Jesus, que ele é rei de justiça e rei de paz eternamente. Aí ele continua nos versículos 7 e 8. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Aí o versículo 8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Irmãos, será que a igreja brasileira tem pregado o evangelho, irmãos? Será que as igrejas que muitas vezes estão botando gente para fora, de tanta gente que tem, será que elas estão pregando o evangelho verdadeiro, irmãos? Porque aqui a palavra de Deus, ela fala no versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. A agonia de Jesus no jardim do Getsêmani está registrada em Mateus capítulo 26, versos 36 e 39,
Mas eu quero ler com vocês, abre comigo aí, Lucas, capítulo 22, versos 44. Olha o que diz. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Isso aqui prova que ele lutou contra a dificuldade da obediência. E ainda assim, ele obedeceu perfeitamente, orando, suplicando. Portanto, ele entende, pois a obediência nem sempre veio fácil para Jesus. Vocês acham que foi fácil para ele? Jesus foi 100% homem e 100% Deus, mas 100% Deus que não usou os seus poderes divinos. Ele não usou todo o seu poder para livrá-lo nem mesmo da cruz. Ou seja, ele sofreu como eu e você, na nossa carne. A palavra de Deus diz que Jesus pediu que o cálice fosse tirado dele. Só que, no entanto, o cálice não foi tirado. Mas mesmo assim, a sua oração foi ouvida. Porque a sua oração não era para escapar da vontade do Pai, mas sim para aceitá-la. E essa oração foi definitivamente ouvida. Ou seja, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois ele diz, mas todavia, seja feita a tua vontade. Não há como viver o evangelho sem praticar a vontade de Deus. Não há como viver uma vida piedosa sem obedecer. Embora Jesus fosse Deus, ainda assim ele aprendeu a obedecer. Mas como assim, pastor? Como que Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu se ele nunca desobedeceu? Jesus não passou da desobediência para a obediência como eu e tu. Nós estávamos todos rebelados contra Deus, desobedientes, longe. E aí nós passamos a entender que o que agrada a Deus e a demonstração de um verdadeiro amor realmente é através da obediência. Então ele aprendeu a obediência obedecendo. Jesus não aprendeu como obedecer, ele aprendeu o que está envolvido na obediência. E o que envolve obediência é muitas vezes sofrer. É sofrer contra a sua vontade, contra o seu eu. Sofrer por aquilo que a gente muitas vezes ama, deseja, abrir mão disto. Jesus aprendeu a experiência de obediência. E parte desse aprendizado foi suportar o sofrimento. Olha só que interessante. Ele obedeceu nos desafios mais espetaculares. Ele obedeceu como uma criança. Ele obedeceu como um adolescente. Vai pensando que ele foi homem que nem nós. Ele obedeceu como um jovem. Ele obedeceu em particular e obedeceu secretamente. Sabe, aquele lugar que ninguém vê, que ninguém está vendo, que muitas vezes eu e você fraquejamos, fracassamos. Jesus não fraquejou e não fracassou, até mesmo quando estava secretamente, onde só ele e o Pai estavam. Ele obedeceu a Deus, seu Pai, e obedeceu a autoridade humana legítima. Ele obedeceu mãe, ele obedeceu seu pai terreno, José. Ele obedecia às autoridades autênticas, verdadeiras, legítimas. Jesus obedeceu em todas as coisas até o fim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Que Jesus é esse que nós estamos servindo?
Se o meu Senhor, Ele valoriza a obediência, como que aqueles que se dizem cristãos devem viver? Ah, mas eu sou um salvo, eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus, mas as obras eu não sou salvo por ela, então eu posso viver de qualquer forma. Vai pensando assim, que chegar no final, tu vai ver onde vai parar. O inferno é real como o céu é real. O céu é para os obedientes, o inferno é para aqueles que são desobedientes, aqueles que desobedecem à vontade de Deus, que não creem na sua vontade. Eu não estou falando fraquejar, eu não estou falando momentos de pecado, de errarmos, mas uma pessoa que vive como se Cristo realmente não existisse, como se a sua palavra fosse somente um informativo ou algo que só me livra do inferno. Porque muitos vão para a igreja para se livrar do inferno, e não vão porque amam a Cristo. Porque quem ama a Cristo obedece. Quem ama a Cristo pratica boas obras, e boas obras estão baseadas e fundamentadas em obediência. Então o sofrimento foi usado para ensinar Jesus. Agora, se o sofrimento foi bom o suficiente para ensinar o Filho de Deus, irmãos, nós nunca devemos o desprezá-lo, porque é uma ferramenta de instrução para a nossa vida. Obedeça a Deus. Sujeitai-vos a Deus é obedecer a Deus em primeiro. A palavra diz em João 14,15. Abre comigo. João 14,15 e João 14,21. Eu vou ler. João 14,15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Você ama Jesus? Eu amo Jesus? Então obedece. A obediência é a marca do verdadeiro amor. Não adianta dizer eu amo se eu não obedeço. Porque Jesus, quando olha e mede o nosso amor, Ele o mede pela obediência. João 14,21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece ou os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. O amor por Deus não é apenas um sentimento ou uma emoção. Por vezes a gente diz para as pessoas: eu te amo, mas é só emoção. Primeira coisa que a pessoa faz para ti, primeiro desapontamento que ela faz, acabou o amor. É um amor baseado em emoções, em troca. Só que o amor de Jesus por nós nunca foi assim. E qual a forma que Ele nos ensinou a amar? Se não é da mesma forma, Ele nos amou e nos mostrou o que é amar. Então, se eu realmente o amo, eu o obedeço. Eu tenho o seu amor em mim. A obediência aos mandamentos de Deus se torna a prova visível de um amor genuíno e sincero. Obediência é a forma de demonstrar o verdadeiro amor a Jesus. Sabe, irmãos, o que me espanta hoje é que tem teologia para todos os tipos. Hoje você andando por Pelotas, você vai encontrar as mais variadas vertentes teológicas. Só que a palavra de Deus, ela continua sendo uma só. A verdade de Deus, ela continua sendo uma só.
Hoje, as pessoas estão relativando, fazem uma verdade relativa àquilo que vive, ao tempo, à estação, né? As atualizações feitas para os nossos dias. Mas a minha palavra e a tua palavra, ela continua dizendo, e quem disse isso foi o próprio Jesus, em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que ele fala. Então, a verdade não é um conjunto de pensamentos, umas definições desses filósofos, mas ele é uma pessoa chamada Jesus Cristo, que encarnou nessa terra e nos mostrou o jeito verdadeiro de viver, a forma verdadeira de viver. Agora eu te pergunto, como está a tua vida de obediência? Essa é a prova do teu amor por Ele. Obedece pouco, ama pouco. Obedece muito, ama muito. Versículos 9 ao 21, 9 ao 11. Olha só, pulei, nem tem 21. 9 ao 11. Tá louco. Diz assim o 9: e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe... Opa! Versículo 10: sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele volta, no mesmo texto, mesmo nome, né? Aí o versículo 11: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Ou será que é a igreja de hoje? Será que a carta está sendo escrita para nós? Para a igreja dos nossos dias? Então aqui o que está falando? A experiência de sofrimento de Jesus e posteriormente a sua ressurreição, eles fizeram dele perfeitamente apropriado para ser a fonte, o autor e a causa da nossa salvação. Essa salvação é estendida para todos os que lhe obedecem. Como Melquisedeque, Cristo une realeza e sacerdócio, justiça e paz. Seu sacerdócio é único, eterno e eficaz. Ele entrou de uma vez por todas no santuário com seu próprio sangue, obtendo redenção eterna, e pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, irmãos. Lembram como eu falei lá atrás, quando nós falamos sobre isso? Jesus, ele é o sacerdote, então recorra a ele. Está sendo tentado, recorra a ele. Está passando por um momento que está a ponto de pecar, recorra a ele. Só que nós fazemos o inverso, nós alimentamos a nossa carne, a nossa vontade. Aí o versículo 11, olha o que ele termina dizendo: porque vocês se tornaram lentos para aprender. Aqui explica porque o escritor ele não se aprofundou mais. Ou seja, o que ele está falando? Cara, eu não vou me aprofundar agora no tópico de Melquisedeque. Ele queria até falar sobre isso, só que eram coisas sólidas, eram coisas profundas, e a condição daqueles que estavam ouvindo, a condição espiritual deles deixava isso difícil, até mesmo dele explicar, porque eles iam fazer uma salada de fruta. Agora preste atenção nisso. Ser lento para aprender
não é um problema com a audição, mas sim um problema com o coração. A palavra diz, e por várias vezes foi citada: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o seu coração. Sabe de uma coisa, irmãos? Esse versículo, ele precisa ecoar, ele precisa falar em nós, ou conosco. Muitas vezes o ouvinte ele não está realmente interessado ao que Deus tem a dizer. Seja sincero com você. Você nessa noite está interessado em ouvir? Ou você está aqui só de corpo presente para agradar pai, para agradar mãe, para agradar o pastor, para agradar? Você está aqui porque você realmente deseja, porque você quer ouvi-lo, porque você quer dar ouvido a ele? Você tem interesse em realmente obedecê-lo? Sabe, irmãos, eu vejo que não. Eu vejo que a igreja do Brasil, a igreja de Pelotas, muitas vezes ela não está dentro de uma comunidade interessada em ouvir a voz de Deus. Por quê, pastor? Como que tu sabe? Porque as ruas, o dia a dia, os relacionamentos, a relação dentro da igreja, a relação entre irmãos, ela não avança, ela não evolui. Por quê? Porque falta realmente ruminarmos essa palavra, recebermos essa palavra. É impossível alguém que ouve a voz de Deus permanecer do mesmo jeito. É impossível alguém que ouve a Deus não ser impactado por essa voz, ser tocado por uma voz que faz ecoar a sua vontade dentro de nós. Agora olha esse texto comigo, Provérbios 28, 9. Olha o que fala. Provérbios 28, 9 diz assim: se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Meu Deus! Se alguém se recusa a ouvir a lei de Cristo, aqui está falando aqui ainda da lei de Moisés, a lei moral, mas quem se recusa a ouvir a lei de Cristo, a palavra de Cristo, aquilo que Cristo ensinou, até as suas orações são detestáveis. Agora, por que as orações se tornam detestáveis? Porque pessoas que realmente estão desse jeito, elas oram e estão cheias de si, oram por suas necessidades, por suas carnalidades, por seus desejos, por seus anseios. Uma pessoa que não ouve a Deus, ela não tem a fé verdadeira. Por quê, irmãos? Por que uma pessoa que não ouve a Deus, ela não tem uma fé verdadeira? A palavra de Deus responde para nós, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Só que esse ouvir não é somente escutei, beleza, não. Esse ouvir ele está atrelado à prática. Ouve, entende e pratica. É isso que nos falta. Eu já falei inúmeras vezes, quantas vezes eu preguei coisas aqui em cima, incidei sobre coisas, derrubei coisas, preguei sobre o pecado, sobre coisas que realmente estavam erradas. Quando eu desci daqui, quando eu fui conversar com o irmão me falou aquilo que a recém eu tinha dito aqui em cima. A recém havia falado, olha, isso aqui já foi explicado, olha, tu não prestou atenção na palavra. O que foi dito hoje? Será que a gente está aqui somente de corpo presente, irmãos? Cuidado, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureças o vosso coração.
Esses cristãos aqui que está sendo falado do texto, que sentiram vontade de desistir de Jesus, também eram lentos para aprender. A lentidão geralmente vem primeiro e depois o desejo de desistir. Não vem ao contrário. Eu quero desistir. Não, primeiro vem o que? Essa lentidão. Quando a palavra de Deus ela começa a parecer lenta, quando a palavra de Deus ela começa a parecer desinteressante, eu e você precisamos considerar, irmãos, isso é um sinal sério de alerta. Se a palavra ela é falada e não mexe, não fala mais comigo, eu estou morto de pé, ou estou respirando por aparelhos. Portanto, o escritor de Hebreus os alerta novamente, é isso que nós estamos fazendo aqui. Ei, não adianta sair do culto sem entender nada, não adianta você vir para cá, ouvir e não entender nada. Por isso que esse é um momento de parar com as distrações, esse é o momento de muitas vezes fechar tudo aquilo que nos distrai e prestarmos atenção naquele que tem tudo para falar ao nosso coração. E o que me chama a atenção é que o livro de Hebreus ele é um livro cheio de avisos, cheio de advertências, irmãos. Esses cristãos aqui desanimados, eles precisavam ser encorajados. E o que vai te levantar? E o que encoraja as nossas vidas a sair do lugar onde estamos? Se não era a palavra. Eles precisavam ser encorajados, confortados, ensinados. E é o que eu e você precisamos. Só que não só isso eles precisavam também serem avisados novamente. Eles precisavam ser lembrados das consequências de deixar Jesus. Não pense que deixar Jesus não tem consequência. Não pense que se afastar dele não tem consequências. Não entenda o Evangelho, não barateie ele. Não entenda a mensagem de Deus como algo que você aceita se quiser. Hoje as pessoas se preocupam com uma cura no físico. E glória a Deus, a gente sabe que Deus tem o poder de curar. E glória a Deus, a gente ora por isso. E realmente ora, pede a Deus, impõe as mãos, ora pedindo cura. Mas isso não é o mais importante. Pessoas pedem um emprego, uma porta de emprego aberta. A gente ora também para que Deus abra. Mas isso não é o mais importante. A gente ora para que casamentos sejam fortalecidos, famílias sejam renovadas, sejam fundamentadas cada vez mais em Deus. Mas o mais importante ainda continua sendo o quê? A salvação, o arrependimento. Ainda continua sendo a mensagem que nos livra. Somente através de alguém que eu amo e que me ama. Há consequências em deixar Jesus? Ou só eu? Se você para de orar, irmãos, você já não sente que você se afasta e a tua carne começa a dominar? Seja sincero. Se você um dia, hoje eu não vou ler a Bíblia, passou aquele dia, no outro dia você de novo, não vou. Por que as pessoas se desviaram? Ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém diz partiu e agora eu vou lá e deu. É aquilo, um dia eu não vou num culto, um dia eu não vou mais no grupo familiar, e aí as coisas vão só piorando. Um dia eu já não tenho mais, faltar não tem problema, né? Hoje é aniversário do fulano, beltrano, ciclano, já está lá no cara lá que, né? E a gente vai se afastando, vai deixando de estar no convívio com o corpo, e quando vê, o nosso coração está duro, está endurecido, a gente já não tem mais a palavra de Deus como algo que me traz temor. Alerte-se nessa noite,
Pare de brincar, gente. Vamos entender que relacionamento com Deus é sério, que vida cristã é uma vida reta de busca. Eu não sou capaz de obedecer sem Deus, irmãos. Eu não sou capaz de vencer o pecado sem Deus, irmãos. E eu creio que você também não é. Aí ele vai no versículos 12 ao 14. Eu vou ler o 12 primeiramente. Diz assim: de fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Eu não sei vocês, mas quando eu leio um texto como esse, eu não posso me conformar em continuar sendo um bebê espiritual. De acordo com o tempo que tem sido seguidores de Jesus, de acordo com tempos que têm sido seguidores de Jesus, eles deveriam ser muito mais maduros do que eram. Não é que essas pessoas, elas eram pessoas que deveriam desempenhar um papel de ensino, ou seja, um ministério, a vocação de mestre. Não era isso que ele estava falando. O que estava sendo dito é que cada um deveria estar convicto dessas coisas, ou seja, bem fundamentado. E quantas vezes, irmãos, nós usamos a expressão nos nossos relacionamentos: pô, esse cara é mestre nisso. Sim ou não? Pô, o cara é mestre. Oba, essa mulher é mestre nisso. Por quê? Porque a gente vê que essa pessoa, ela tem capacidade, ela tem habilidade, ela tem conhecimento, ela executa aquela tarefa com excelência, com domínio, né? Ela controla, ela tem aquela sabedoria para agir daquele jeito. É isso que está sendo falado. Vocês deveriam ser essas pessoas que já dominam, que já estão edificadas, que já estão consolidadas nos fundamentos primordiais da fé. Só que ele diz assim: mas vocês estão precisando de leite. E o leite corresponde aos princípios elementares. A comida sólida é um material mais carnudo, aquela comida mais pesada, aquele mocotó, aquele churrasco, aquela lasanha. Oh, coisa boa, me convida. Oh, glória. Então, coisas mais fortes, palavras mais profundas, assuntos mais difíceis. Ou seja, o assunto como o de Melquisedeque, que ele está citando aqui, que ele vai trabalhar no capítulo 7. Então não é que o leite é ruim, o leite é bom, mas que esses cristãos aqui e nós devemos adicionar o que? Agora a comida sólida, irmãos. Olha o que diz 1 Pedro 2,2. Ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. O que ele está falando? Ou seja, o leite, ele é o início da caminhada cristã. É muito importante, sim, ele é muito importante, mas não para por aí, precisamos comer comida sólida. Aí ele diz no 13: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. O que ele está trazendo aqui com relação à comida sólida e o leite? Ele também está fazendo um paralelo ao judaísmo, que seria o leite, e a comida sólida, que seria o evangelho de Cristo. Ou seja, o que estava acontecendo? Eles não dominavam nem aqueles ensinos que falavam de batismo, de imposição de mãos,
do juízo vindouro, que nós vamos estudar agora no capítulo 6, no início. Então eram coisas que eles tinham dúvidas, que eles paravam naquilo ali e ficavam sempre precisando de alguém que explicasse, de alguém que falasse, de alguém que dissesse. Então, quem não amadurece na fé é como uma criança. Aqui nós temos vários bebês na igreja. Qual dos bebês aqui que sai para a rua e você entrega a chave do carro e diz para ele, vai dirigir? Qual o bebê que está, que ele pega e diz assim, eu vou sair, eu vou ir lá não sei aonde, e você diz, não, vai tranquilo meu filho, minha filha. Não, porque ainda eles estão cuidados e sendo ensinados, acompanhados pelos pais, por pessoas responsáveis. Ou seja, estão ainda tomando muitas vezes o leite, comendo aquela papinha logo depois. E assim a vida espiritual, muitos de nós ainda estão no leite, não comem nem papinha, porque não dá. Quando uma criança é pequena, tu trocar do leite, já direto dá um pedaço de carne para ela. Ah não, agora eu vou dar um churrasco para meu filho. Não pode. Existe um processo, e assim a vida espiritual, precisamos amadurecer, deixarmos de ser crianças. Então quais são as características e atitudes das crianças? Vamos lá. Elas são instáveis e inconstantes, são influenciados facilmente por ventos de doutrina. Quantos de nós às vezes ouvem uma coisa bonitinha, arranjadinha, arrumadinha na internet, costuradinha, e acham que é a palavra de Deus, e é uma heresia, porque são levados muitas vezes pelo vento de doutrina. Uma comida sólida muitas vezes é mais difícil de digerir. Aí entram doutrinas, entram movimentos, e nós queremos, achamos bonito, dá certo. Nem tudo que dá certo Jesus está no meio, nem tudo que dá certo está correto diante das Escrituras. Então são levados por ventos de doutrina, por movimentos, e por serem instáveis e inconstantes, eles têm altos e baixos até mesmo emocionais na fé, na sua jornada. Um dia crê que Jesus é um cara, que Jesus é tudo, que Jesus é poderoso, que pode fazer infinitamente mais. No outro dia está num processo que não acredita em nada. Bebês, são crianças espirituais. Horas estão motivados, ora desanimados, ora felizes, ora tristes. Outra característica, dependem fortemente de pessoas. Depende de líderes, depende dos pastores, depende dos irmãos mais maduros. Ah, se o irmão não me procurar, ah, se ele não vier, se ele não fizer, se não for ele orar. Ah, eu queria saber uma coisa. Ah, como é que é o negócio ali a respeito... como é que é o negócio do batismo? Ah, pastor, o que é o batismo? Ah, pastor, o que é isso? O que é aquilo? Ah, pastor, o que é essas coisas? Sabe? Está sempre como uma criança, não evolui. Mas o que acontece com essas pessoas? Muitas vezes eles são pessoas que não querem mais ouvir, que são lentos, que nem eu falei aqui nos versículos anteriores. Uma pessoa que é lenta, porque não é que seja lento na questão que ouve, que tem problema de ouvido, não, tem um problema de coração, porque muitos de nós não querem aprender, muitos de nós não se interessam em crescer. Tem quem pregue, tem quem cante, tem quem ensine, mas não foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para termos a nossa contribuição no corpo, para nós realmente crescermos e sermos pessoas que vão levar outros para Cristo, cada um no seu chamado, na sua função, no seu trabalho, na sua tarefa. Pessoas que são como crianças, eles têm um foco em si mesmo. Um cristão que ainda é como uma criança, ele tende a focar mais em suas próprias necessidades e sentimentos do que no serviço aos outros. Ele pode se preocupar mais com o que Deus pode fazer por ele do que com o que ele pode fazer por Deus
e pelo próximo. Quem é você? Você é aquele que está se preocupando só com a sua vida? Ou você se preocupa com Deus e com o teu próximo? A tua agenda diz isso. As tuas escolhas diz isso. A tua semana diz isso. Não sou eu não sou aqui detetive para ir na tua casa. Escondido. Não sou detetive. É você e ele sabe. Aí da musiquinha aquela do, né? Pô, musiquinha boa, filmezinho. Então, aqueles que agem como crianças, eles revelam a si mesmo, e porque eles não têm experiência no ensino da justiça. Deixa eu falar uma coisa para ti. Às vezes a gente se espanta porque que as pessoas muitas vezes não reconhecem Deus na nossa vida. Só que muitas vezes a gente não para se perguntar: será que tem algo dele em mim? Será que realmente as pessoas não estão enxergando porque realmente eu não tenho, eu estou vazio? Eu vivo a vida do jeito que eu quero, a semana do jeito que eu quero. Eu tenho as minhas escolhas. E chega no domingo eu quero ser cheio. Vai ser. Cheio de si, mas não de Cristo. Pai, eu não consigo entender, irmãos. Sinceridade, o dia que eu me converti a Jesus Cristo, eu decidi uma coisa: eu não vou ser mais aquela tranqueira que eu era. Se for para ser aquela tranqueira, eu vou viver o mundo e vou fazer do jeito que eu estava fazendo, até pior. Porque o que adianta estar aqui dentro perdendo tempo? O que adianta estar aqui dentro muitas vezes não desejando buscar Cristo? Só que minha advertência hoje é para que eu e você não endureçamos o coração. O que eu quero nessa noite não é te dizer que eu não me importo contigo e que tanto faz você vir aqui ou não. Não, eu me importo contigo, por isso que eu estou pregando isso. Eu me importo com a tua vida, por isso que eu, com amor eu prego e digo: é noite de não endurecer o coração, é noite de você ouvir o que Deus tem falado e chegar para perto dele, não se afastar, chegar para o meio do povo, aquele que aquece, aqueles que aquecem o nosso coração, aqueles que têm palavra para falar conosco, aqueles que falam no mais profundo em nós. Amém, irmãos? Tem alguém aqui comigo? Aleluia. Eu sei que o sorrisinho é amarelo quando está apertando. Fica tranquilo. Quando a gente é confrontado, e aqui é confronto, aqui a palavra nos confronta, porque ela fala conosco aqui, para depois falar ali. E não pensa que o que eu passo pano para mim, que eu não passo. Todo aquele que sobe aqui para pregar, ele também tem esse mesmo jeito. É um DNA, é uma forma ministerial que nós temos. É uma maneira de pregarmos o evangelho, é desse jeito. Então vem o pastor Igor, é assim. Vem o pastor César, é assim. Vem outro irmão aqui pregar o Noé, vai ser assim. Vai ser desse jeito. Versículo 14, vou encerrar. Diz assim a palavra: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, olha só, exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Os nossos sentidos, eles ficam aptos, ou seja, treinados pela prática e hábito. Vamos usar uma coisa que é normal para a gente entender: academia. Tem gente que vai lá, se inscreve, assina o papelzinho ali, já sai assim, né? Só assinar, pegar a caneta da academia, já saiu, né? Os braços arqueados. E aí muitas vezes vai uma vez na academia e olha na frente do espelho e diz: pô, mas não tem nada, não muda nada. Não vai mudar. Agora eu me lembrei de outro. Me lembrei de um culto que eu fui ontem, irmãos. Misericórdia, nem vou falar, vamos seguir. Vamos lá. Irmãos, então é isso, e assim é
pela prática e pelo hábito. Para gerar um bracinho, ou para gerar uma forma, a gente precisa praticar. A gente precisa ter hábito, a gente precisa ir mais de uma vez na academia na semana, 2, 3, 4, cuidar da alimentação, porque não adianta também, vai lá, e não cuida da alimentação, vai se frustrar, vai achar que a academia não presta. E assim é a nossa vida de fé. Ou seja, nós devemos ser aqueles que praticam, que geram hábito. Ou seja, isso nos dá o que? Discernimento, para nós sabermos tanto o bem quanto o mal, aquilo que ofende a doutrina e também o conceito moral. A gente aprende tendo discernimento pelo envolvimento com Cristo e com a sua palavra. Então nossos sentidos eles tornam aptos quando os usamos, pelo esse exercício constante. Quando decidimos exercitar discernimento, nós amadurecemos. O cristão maduro é marcado por seu discernimento, por seu comprometimento inabalável com Jesus Cristo. Discernir é uma habilidade alcançada com a maturidade. Por isso crianças colocam qualquer coisa em suas bocas. É ou não é verdade? Os pais não têm que estar cuidando aqui. Vai ali, pega uma coisa do chão, tem uma bolacha que já está pisoteada, tudo sujo. A criança vai ali, pega aquela bolacha e... boca do lixo. E aí o pai vem, não come isso, não faz isso, tal. É ou não é verdade? Então, só que crianças espirituais, elas são fracas em discernimento e aceitam qualquer tipo de comida espiritual. É que nem eu falo, irmãos, alguns irmãos que frequentaram essa casa. Eu sempre digo para todo mundo, se você tem essa palavra hoje como verdade, ela vai ser amanhã verdade. Se hoje ela é verdade, amanhã ela não for verdade, então ela nunca foi verdade para você. Eu me espanto porque alguns irmãos que vieram congregar nessa casa, o que acontece? Vieram para cá, pregavam o que eram ensinados, criam da forma que a gente realmente conduzia a igreja, quando podiam falavam, e quando saem daqui voltam a fazer, voltam para os lugares, voltam a levantar aquilo que eles mesmos derrubaram, aquilo mesmo que eles não acreditavam. Será? Isso para mim é criança, são pessoas imaturas, pessoas que não amadureceram na fé. Eu não estou aqui para te comprovar algo, ou para te convencer, porque esse papel não é meu. O papel de convencimento é do Espírito Santo. O meu papel aqui é pregar a palavra do jeito que ela é, e você verificar na tua Bíblia se realmente é isso que ela diz. Então, pelo exercício constante. Agora pense comigo, os 5 sentidos humanos, eles possuem seus equivalentes espirituais. Ou seja, nós temos o sentido espiritual de paladar, sim ou não? Então olhe um texto que diz assim, 1 Pedro 2,3 diz assim: agora que provaram que o Senhor é bom. Salmo 34,8 diz, provem e vejam como o Senhor é bom. Nós temos também o sentido espiritual da audição. Isaías 55,3 diz, ouçam-me, para que sua alma viva. Apocalipse 2,7 diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos também o sentido espiritual de visão, que diz em Salmo 119,18, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Efésios 1,18 diz, os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Mas também nós temos o sentido espiritual do olfato. Isaías 11,3, e ele se inspirará no temor do Senhor. Filipenses 4,1 diz, recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de vocês uma oferta de aroma suave. Mas também nós temos o último sentido espiritual, que é o toque ou o tato. Efésios 4, 18 e 19. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão.
devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram. Então o que fica para nós? O exercício constante dos nossos 5 sentidos. A palavra de Deus, ela fala conosco em todos eles. Que possamos levar a sério nessa noite aquilo que nós ouvimos, que possamos não ser lentos, ou seja, não lentos no sentido de alguém que tem um problema de deficiência na audição, mas de alguém que tem um problema de coração. Cuidado, não seja alguém que endurece, e saiba que o teu amor, ele não é medido, teu amor a Deus, ele não é medido, não é dimensionado pelas palavras que saem da tua boca, mas sim pela obediência que você presta, que você vive. Quantas vezes nós ainda temos muito orgulho enraizado em nós? Eu sou desse jeito, eu sou dessa forma, eu não mudo. Pois é, só tenho te dizer que quem desobedece a Deus não o ama, ou quem obedece pouco, pouco ama. Quem obedece muito, muito ama. Amém? Que o Senhor te abençoe com essa palavra. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.